tão perto de nós, tão perto, tão próximo de nós, que nele existimos, nele nos movemos, nele somos. Pensa um momento nisso. É isso que o Senhor está dizendo. Deus está tão perto, que nele existimos, nele nos movemos, nos deslocamos, nele somos. Ele como o ar que nos rodeia. Ele é o ambiente que rodeia a existência humana. Mas nós, diz Paulo, somos como cegos. Caminhamos apalpando. Você viu como os cegos caminham? Eles precisam apalpar para caminhar. E nós somos como esses cegos que caminham apalpando as coisas, porque estamos cegos. Por isso a Escritura diz, o Senhor começa dizendo, a primeira coisa do Evangelho, arrependei-vos, quer dizer, mudai as vossas mentes, para quê? Para ver, para enxergar, porque até esse momento vocês não conseguem ver. O reino de Deus está aqui. Quando o Senhor começou o seu ministério, quando ele chamou seus primeiros discípulos, está registrado aí no Evangelho de João, capítulo 1, um dos primeiros discípulos do Senhor foi Natanael. Você lembra dele, né? E diz a Escritura que quando o Senhor chegou, ou Natanael chegou ao Senhor, foi Filipe que o trouxe para o Senhor. O Senhor disse que Natanael é um verdadeiro israelita, no qual que não tem engano no coração. Natanael fica muito assombrado pelas palavras do Senhor. Diz, de onde tu me conheces? E o Senhor disse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E o Natanael ficou totalmente comovido, abalado pelas palavras do Senhor. Não sabemos por quê. Mas de alguma maneira o Senhor expressou, revelou alguma coisa que apenas Natanael conhecia no seu íntimo. E por isso ele ficou convencido na hora de que Jesus era o Cristo realmente, o Messias, o Filho de Deus. Mas o Senhor respondeu assim para ele: Natanael, porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Em verdade eu vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus que sobem e descem sobre o Filho do Homem. Céus abertos, o céu tocando a terra, o céu sendo manifestado sobre a terra, o céu totalmente acessível. E ele está citando os sonhos de Jacó, aí no capítulo 28 do livro de Gênesis. Depois você pode conferir. Mas o interessante dessa história, desse relato sobre Jacó, é que diz que Jacó, naquela noite, quando ele fugia do seu irmão Esaú, e dormiu ao relento, ele apoiou a sua cabeça sobre uma pedra e dormiu e teve um sonho. Naquele sonho ele viu o céu aberto, uma porta aberta no céu. E no topo, vamos dizer assim, da porta estava o mesmo Senhor, Javé, Jeová. E daí descia uma escada que tocava a terra, onde ele estava apoiado, a cabeça sobre a pedra. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Esse é o sonho de Jacó que o Senhor Jesus está citando para Natanael. Mas o que é interessante é o seguinte: quando Jacó acordou desse sonho, ele disse assim: quão terrível é este lugar. Por quê? Você lembra? Porque Deus está aqui e eu não sabia. Esse é o grande problema de toda a humanidade. Deus está aqui, mas nós não sabemos. Por isso, arrependei-vos. Arrependei-vos. Mudai a vossa maneira de pensar. O nosso pensamento é a prisão da nossa mente por causa do pecado, o que impede que nós possamos ver a presença manifesta, direita de Deus nas nossas vidas. Mas sem a presença de Deus, nós não podemos desenvolver uma vida segundo o propósito e a vontade de Deus. Nós precisamos aprender, então, a viver na presença direita, imediata, atuante
do nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo, acho que o irmão Romeu falou um pouquinho disso ontem à noite, é a questão do conhecimento de Deus. Quão pouco nós conhecemos de Deus. Quando nós falamos, ou dizemos que a presença de Deus está aqui, quando o Senhor Jesus Cristo disse, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, Deus mesmo está aqui, chegou, o reino de Deus está aqui, muitos de nós quase permanecemos indiferentes. E que diferença faz isso? Por que é tão importante dizer que a presença de Deus está aqui, que Deus mesmo está aqui? Que diferença faz isso? Sabe por que pensamos assim? Porque nós não conhecemos a Deus. E nem sabemos o que quer dizer a palavra Deus. E todo o conteúdo e o significado de Deus. Conhecimento de Deus. As pessoas não conhecem a Deus. As pessoas daquele tempo do Senhor Jesus não conheciam Deus. As pessoas de hoje menos conhecem a Deus. E, infelizmente, muitos de nós conhecemos muito pouco de Deus. Ou temos algumas ideias, alguns conceitos de Deus que são muito infantis. Conceitos de crianças. É por isso que nós não podemos desenvolver uma vida madura. Por quê? Porque as nossas ideias de Deus são infantis. Nossas maneiras de pensar sobre Deus. Então o Senhor está dizendo, arrependei-vos também da vossa maneira de pensar acerca de Deus. Porque vocês estão totalmente errados sobre o que pensam, o que imaginam acerca de Deus. Vocês não conhecem a Deus. Você lembra que os fariseus eram os mestres daquele tempo? Os escribas, os fariseus, eram os mestres autorizados da religião, do conhecimento de Deus. Mas o Senhor disse, eles, na verdade, não sabem nada sobre Deus. Então, o segundo ponto é que nós precisamos conhecer Deus da maneira como Ele é. E eu trouxe aqui um escrito de um irmão do passado, gostaria de ler, porque eu acho que esse escrito mostra duas coisas. Primeiro, quão grande é o nosso Deus, o Deus que está aqui, o Deus que se faz presente pelo Evangelho no Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, e também quão pouco nos conhecemos desse Deus. Você vai ver até que a linguagem que usa esse irmão, que é um irmão do tempo dos puritanos, na Inglaterra, que até a linguagem que usa ele é difícil de entender. Mas é por quê? Porque nós não temos a nossa mente habituada a pensar em Deus. Quando pensamos em Deus, temos ideias muito simples. Quando pensamos em Deus, temos ideias muito... Ou seja, nós precisamos mudar nossa mente, transformar a nossa mente. Como filhos de Deus, por crer em Deus e crer que Ele está aqui agora e que Ele fala conosco através da intuição aqui e agora, com o novo nascimento, o Espírito Santo habita meu coração aqui, agora, e eu então ouço Deus, a voz de Deus, a intuição, que eu estou em comunhão com a Trindade, que eu estou andando focado em Cristo, que eu estou sendo guiado para andar olhando para Cristo. A hora que eu começo a sentir isso, é que eu estou ouvindo Deus e estou ouvindo o que eu tenho que fazer. E Ele, através do Espírito Santo, me advertindo no que eu conduzi de forma equivocada. E de situação em situação, eu vou transformando minha mente, para ter a mente cada vez mais próxima da mente de Cristo. E com isso, meu caráter e minha conduta também mudam. básicas. Então, quase tudo o que nós pensamos tem a ver com o que Deus pode fazer para mim, o que Deus pode fazer em mim, o que Deus pode me dar, o que Deus pode... Tudo é nós, no centro, e Deus para nós. Mas poucas vezes pensamos nele, por ele mesmo. E isso faz com que a nossa visão de Deus seja tão pequena, tão estreita. Então veja o que disse esse irmão. Vamos ler. Eu vou traduzir do espanhol, então você tem um pouco de paciência comigo, porque algumas palavras são difíceis. Diz assim:
Deus é o ser eterno.